A saga do Prêmio Nobel. Versão e distribuição Sinapse. A saga dos Nobel é a história das grandes descobertas e das ideias do século XX. Einstein, Curie, Pavlov, Fleming e também Camus, Hemingway, Luther King e o Dr. Schweitzer já se tornaram lendas. O Prêmio Nobel adquiriu tamanho prestígio que os laureados se tornaram sinônimo de excelência mundial. Em uma única família, Pierre e Marie Curie, Irene e Frédéric Joliot-Curie, todos receberam o Prêmio Nobel. Suas descobertas no campo da radioatividade permitiram a compreensão da estrutura da matéria. O clã Curie. Varsóvia, 7 de novembro de 1867. Nasce Marie Sklodowska no velho bairro da cidade. A Polônia está sob o domínio da Rússia. Seus pais são professores modestos. Fazem parte da inteligência patriota na luta pela independência de seu país. Para o seu pai, o trabalho e a educação são as chaves da liberdade. Ele transmite aos seus filhos os valores do saber sem distinção entre meninas e meninos. Marie está com 4 anos quando sua mãe morre de tuberculose. Inconsolável, ela perde a fé em Deus. Mais tarde, a ciência ocupará o lugar da religião em sua vida. Mas o que pode fazer uma moça brilhante e pobre numa Polônia ocupada? A universidade é proibida para as mulheres. Ela imagina um pacto com sua irmã Brônia, mais velha do que ela, 2 anos. Marie vai trabalhar como preceptora para financiar os estudos de Brônia em Paris e depois encontrará Brônia, que por sua vez a ajudará nos seus estudos. Enquanto isso, ela milita pela independência da Polônia. Ela dá aulas numa universidade clandestina que forma os jovens em ciências e também em história e na cultura de seu país. Quando Brônia termina seus estudos de medicina na França, Marie está com 24 anos. Ela pode finalmente ir ao encontro da irmã em Paris e realizar seu mais acalentado sonho: estudar física e matemática na Sorbonne. Este templo do conhecimento era destinado aos homens naquela época. E é lá que ela encontra Pierre Curie? Sim, mas 3 anos depois. Pierre é um físico de 35 anos que já fez importantes descobertas no campo dos cristais e do magnetismo. Havia entre sua concepção das coisas e a minha, apesar da diferença dos nossos países de origem, um parentesco surpreendente que poderia ser atribuído talvez a uma certa analogia na atmosfera moral da família na qual cada um de nós havia crescido. O pai de Pierre, Eugène Curie, é médico, antigo comunista, republicano convicto e jardineiro nas horas vagas. Para evitar que a escola tolha a criatividade de seus filhos, ele confia sua educação a professores particulares. Bacharel aos 16 anos, Pierre adquire seus conhecimentos em física graças a um esforço pessoal e se forma com louvor. Ele pensa até em ficar solteiro para se dedicar de corpo e alma à física. Mas depois do seu encontro com Marie, ele muda de ideia. Ele encontra nela a companheira ideal com quem irá dividir sua paixão. Juntos dão longos passeios no campo, mas quando ele a pede em casamento, Marie hesita. Casar iria obrigá-la a renunciar à sua família e à luta contra a opressão na Polônia, mas Pierre saberá convencê-la. Seria belo passar a vida um ao lado do outro, hipnotizados por nossos sonhos. O seu sonho patriótico, o nosso sonho humanitário e o nosso sonho científico. Eles se casam em 1895. Levam uma vida simples, com o salário de professor de Pierre. Marie continua se preparando, visando um cargo de professora. Eles recebem como presente de casamento 2 bicicletas e dedicam suas férias a passeios bucólicos. Nós vivíamos muito unidos, nossos interesses eram comuns em todas as áreas. Experiências teóricas, trabalhos de laboratório, preparação de cursos ou exames. Na época em que iniciam suas pesquisas em comum, o telégrafo, o telefone, o fonógrafo, a lâmpada, o microfone, o dínamo e o avião já existiam. Setembro de 1897. Nasce sua primeira filha, Irene. Logo que se restabeleceu do parto, Marie procura um tema para sua tese de doutorado. Nossa atenção estava voltada para um fenômeno curioso descoberto em 1896 por Henri Becquerel. Becquerel envolve uma placa fotográfica num papel preto opaco, coloca em cima uma moeda e uma laminazinha de sal de urânio.
Ele expõe tudo ao sol durante um dia inteiro. Após a revelação, constata que a sombra da moeda ficou desenhada sobre a placa. Uma radiação penetrou no papel preto. Alguns dias depois, coloca de novo uma moeda entre o papel negro e o sal de urânio e coloca tudo numa gaveta. Quando desembrulha a placa, constata que o urânio marcou a placa através do papel negro, mesmo sem exposição ao sol. A moeda aparece nitidamente. O urânio emite raios espontaneamente. Ficava a pergunta de onde provinha a energia. É bem verdade que mínima, liberada constantemente pelos compostos do urânio sob a forma de radiações. Decidi então realizar uma pesquisa sobre este assunto. Mas onde poderiam ser realizadas as experiências? A estudante não tem laboratório. O diretor da Escola de Física e Química, onde Pierre é professor, a autoriza a utilizar uma sala envidraçada no térreo que serve de almoxarifado e sala de máquinas. No verão, o calor é tórrido e no inverno, mal é aquecida. Em sua caderneta do laboratório, ela escreve: Temperatura no cilindro, 6 graus e 25 décimos. Os 6 pontos de exclamação indicam que é também a temperatura da sala. Estamos no início de janeiro de 1898. Os Curie estabelecem um dispositivo de medição de radiação. A instalação é composta de um eletrômetro e de uma câmara de ionização. Na câmara de ionização, a placa de cima está ligada a um eletrômetro, a placa de baixo a um acumulador. Quando se estabelece uma tensão elétrica entre as duas placas, a corrente não passa, pois o ar é isolante. O ponteiro do eletrômetro fica então imóvel. Se ligarmos as duas placas por um condutor, a corrente passa e faz o ponteiro se mover. Marie coloca o urânio na placa de baixo. O movimento do ponteiro do eletrômetro indica que uma corrente elétrica está passando. Sob a ação dos raios do urânio, o ar se tornou condutor. Com o cronômetro na mão, Marie mede a velocidade de desvio do ponteiro. Quanto mais rápido o movimento do ponteiro, mais a substância estudada é ativa. No dia 20 de janeiro, o quartzo piezoelétrico criado por Pierre vem completar o dispositivo. Ele permite medições mais precisas. Marie constata então que o tório emite uma irradiação análoga à do urânio. Constata também que a uraninita, um minério de urânio, tem uma atividade muito mais forte do que deixava prever seu teor em urânio ou tório. Ela emite a hipótese de que a uraninita contém um elemento desconhecido mais ativo ainda do que o urânio. Muito interessado pela questão, Pierre Curie abandona seu trabalho sobre cristais. Ele pensava que era provisoriamente e junta-se a mim na pesquisa da nova substância. Eles começam isolando o elemento desconhecido dos outros componentes da uraninita e medem sua radioatividade. Descobrem 2 radioelementos muito mais ativos do que o urânio, o polônio e o rádio, presentes na uraninita como vestígio. Estamos no fim do ano de 1898. Os cientistas se entusiasmam com esta curiosa descoberta e Marie Curie dá-lhe o nome de radioatividade. Mas ela ainda precisa conseguir extrair rádio puro para convencer os químicos de que se trata realmente de um novo elemento. A Escola de Física Química empresta um hangar para trabalhar os resíduos de uraninita que as minas da Boêmia concordavam em vender barato. Um barraco de madeira, de chão coberto de betume e teto de vidro que mal protege da chuva. Mesas velhas, cadeiras bambas, um fogão velho que mal aquecia e o quadro negro que Pierre gostava tanto de usar. Não há exaustor para os gases tóxicos. É preciso deixar as janelas abertas o tempo todo. Eles dividem o trabalho. Marie ataca a preparação do rádio puro enquanto Pierre estuda a irradiação dos produtos cada vez mais ativos que ela obtém. Às vezes eu passava o dia todo mexendo a massa em ebulição com uma vara de ferro quase do meu tamanho. À noite eu estava exausta. Era um trabalho extenuante, transportar os recipientes, despejar os líquidos e mexer durante horas a matéria em ebulição numa bacia de ferro fundido.
O rádio libera uma claridade radiante, estranha, mágica. Às vezes, quando a noite chega, os Curie voltam ao laboratório para contemplar seus preciosos produtos. Esta claridade que parecia suspensa na escuridão era para nós uma causa sempre maior de nova emoção e de encantamento. Mas eles não sabem que essas substâncias são também a causa de seu enorme cansaço. Pierre começa a sentir dores nas pernas. Marie tem as extremidades dos dedos queimadas, está pálida e sofre de anemia. No ano de 1900, a Exposição Universal celebra em Paris a arte e a tecnologia e atrai quase 50 milhões de pessoas na capital. A eletricidade, esse fluido invisível, é a rainha da exposição. Mas para os cientistas que participam do Congresso Internacional, a honra cabe à radioatividade. Pela primeira vez, os Curie expõem o fruto de suas descobertas para os mais ilustres cientistas do mundo. Marie formula então a hipótese de que esses raios misteriosos são provenientes do interior do átomo. Uma hipótese revolucionária. O átomo passa então a ser considerado como o primeiro componente indivisível da matéria. Ernest Rutherford, um cientista de origem neozelandesa, é que, juntamente com Frédéric Soddy, evidenciará a natureza da radioatividade e confirmará a hipótese de Marie em 1902. Eles descobrem que os átomos radioativos se transmutam espontaneamente ao fim de um certo tempo em uma série de átomos diferentes, liberando energia. O urânio se torna tório, o tório se torna rádio, o rádio, radônio, o radônio, polônio e o polônio, chumbo, que é estável. É o sonho alquimista dos séculos anteriores. Poder-se-ia até transformar chumbo em ouro, mas o custo seria muito alto. A observação dos efeitos da radiação vai permitir a Rutherford imaginar a estrutura do átomo. Em 1911, ele irá descobrir que o átomo tem um núcleo ao redor do qual gravitam os elétrons. Como os planetas em torno do Sol. Ele vai formular a hipótese, verificada em seguida, de que a radioatividade se produz bem no centro do átomo, no próprio núcleo. Com Curie e Rutherford, nasce um novo campo de pesquisa, a física nuclear. Na Europa e na América, a rivalidade é intensa neste início de século. Sem um laboratório de verdade e com poucos meios, serão necessários 4 anos até que Marie obtenha rádio puro e possa definir seu peso atômico. No dia 28 de março de 1902, ela escreve na caderneta: Ra é igual a 225,3. A radioatividade do rádio é 1,5 milhão de vezes maior do que a do urânio. Pierre testa os efeitos fisiológicos aplicando a radiação em seu braço. A pele fica queimada, mas se regenera. Ele alerta os médicos do Hospital Saint-Louis que testam os efeitos do rádio em células cancerosas. Elas são destruídas. Quando a epiderme volta a se formar, ela está sadia. É o início de uma terapêutica, a Curie-terapia. Industriais querem explorar o rádio, mas os Curie se recusam a patentear a descoberta, pois consideram que as descobertas fundamentais pertencem a todos. Uma atitude que muitos de seus amigos qualificaram como irrealista, quando se sabe que o grama de rádio iria custar de 6 a 7 milhões de francos em 1920. Quando lhe é proposta a Légion d'honneur, Pierre Curie recusa esta alta distinção. Queira, por favor, agradecer ao senhor ministro e informá-lo de que não sinto necessidade alguma de ser condecorado, mas que tenho enorme necessidade de um laboratório. Em 1903, Pierre e Marie Curie recebem o Prêmio Nobel juntamente com Henri Becquerel pela descoberta da radioatividade e das radiações. Pierre teve que insistir junto à comissão de seleção para que Marie pudesse dividir o prêmio com ele. Nenhuma mulher até então havia recebido essa distinção. Os Curie se tornam um casal emblemático, mundialmente reconhecido. No mesmo ano, Marie defende sua tese de doutorado na Sorbonne. Uma instituição eminentemente masculina. Não se pode esquecer que, na época, Octave Mirbeau escrevia: A mulher não é um cérebro, ela é um sexo, o que é muito mais bonito. Ela obtém o título de doutor em ciências físicas com as felicitações do júri. Pierre, por sua vez, é eleito para a Academia de Ciências. Ele se torna professor na Sorbonne em 1904. Nesse mesmo ano, nasce sua segunda filha, chamada Eva. Ao contrário de sua irmã Irene, ela não se apaixonará pelas ciências. Será pianista e escritora.
Nessa época, a radioatividade começa a minar a energia vital do Curie. Alguns de seus colaboradores já sofrem de leucemia. Mas Pierre e Marie ainda hesitam em admitir os perigos do rádio. Em maio de 1906, Pierre Curie escorrega na calçada molhada e morre sob as rodas de um carro pesado puxado por cavalos. Marie está com 38 anos e o choque é brutal. Quantas vezes você mesmo me disse que se não me tivesse mais, seria um corpo sem alma. E eu, onde encontrarei uma alma se a minha partiu com você? Marie usa um vestido de algodão preto. Ela abandona durante um tempo sua roupa de trabalho. Menos de um mês após o drama, ela encontrará as forças necessárias para assumir a cadeira de Física Geral de Pierre na Sorbonne. Ela receberá o Nobel pela segunda vez em 1911, desta vez em Química e sem dividi-lo, por ter isolado o rádio e determinado seu peso atômico. 1914, a guerra é declarada. Um problema preocupa os médicos. Só os grandes hospitais estão equipados com aparelhos de raio-x. Mas precisa-se desses raios no campo de batalha para localizar as balas e os estilhaços de bombas nos feridos. É Marie que encontra a solução. Ela forma uma frota de carros munida de aparelhos de raio-x. Ela também utiliza o radônio, gás emitido espontaneamente pelo urânio. Sua filha Irene, então com 17 anos, reúne-se a ela e se torna sua assistente. Os 20 e poucos carros que elas conseguem criar realizam vários milhões de radiografias. Os combatentes chamam carinhosamente esses carros de os pequenos Curies. Uma cumplicidade especial cresce entre Irene e Marie. Elas não são mais mãe e filha, porém verdadeiras colegas obstinadas pelo trabalho. No dia 11 de novembro, o canhão dos Invalides finalmente anuncia o armistício. O fim da Primeira Guerra Mundial marca também o início da fabricação industrial do rádio para o tratamento do câncer e outras aplicações. Enquanto os médicos fazem do rádio a sua ferramenta preferida para o tratamento do câncer, charlatães lhe atribuem outros benefícios. Loções e cremes de beleza radiantes causam furor, até o dia em que o remédio milagroso revela os seus perigos. A partir de 1918, Marie se dedica ao funcionamento do Instituto do Rádio. Um local que permitirá a jovens pesquisadores de todos os países dedicarem-se ao estudo da radioatividade. Ela está com 51 anos e dispõe finalmente de um grande laboratório. Em 1920, Irene se forma em matemática, física e química e sua mãe, que é sua professora na Sorbonne, admite-a como preparadora no Instituto do Rádio. Quando Irene obtém seu doutorado em 1925, Marie organiza uma festa no ateliê. Bebem chá em copos de laboratório e utilizam pipetas como colheres. Em 1924, um jovem diplomado da Escola de Física Química, Frédéric Joliot, é contratado como preparador no Instituto do Rádio. É um homem alegre e apaixonado. Irene, 3 anos mais velha, vai orientá-lo na aquisição das técnicas necessárias. Eles têm a mesma paciência, a mesma tenacidade no trabalho. Eles compartilham também o mesmo respeito pelas grandes lutas em favor da liberdade e da justiça social. Nós tínhamos gênios diferentes, mas que se completavam. As boas associações, tanto no trabalho quanto na vida, não são as de personalidades idênticas, mas sim complementares. Assim como Pierre e Marie Curie, eles formarão um casal unido pela ciência e terão igualmente 2 filhos. Suas pesquisas em comum os levam a participar da descoberta dos nêutrons, que juntamente com os prótons constituem o núcleo dos átomos. Em janeiro de 1934, fazem uma descoberta importante. Utilizando-se um contador Geiger, eles se dão conta de que os raios alfa produzem elétrons positivos ou pósitrons quando tocam uma folha de alumínio. Estes pósitrons continuam sendo emitidos, mesmo quando se interrompe o bombardeio pelos raios alfa. Eles deduzem que o alumínio transmutou-se artificialmente em um fósforo radioativo desconhecido pela natureza. Quando recebe a notícia, Marie corre para o laboratório. Segura o radioelemento artificial com seus dedos queimados em frente ao contador Geiger. Irene e Frédéric Joliot-Curie recebem um prêmio Nobel em 1935 pela descoberta da radioatividade artificial.
Hoje são produzidos artificialmente mais de 2.500 elementos radioativos, entre os quais o cobalto, que é utilizado na terapia do câncer. Infelizmente, Marie não assistirá à consagração de sua filha Irene. Ela morre em 1934 de leucemia provocada por uma exposição muito grande às radiações e aos raios-x. Estava com 67 anos. Não teve nem padre nem oração no seu enterro em Sceaux. Seu caixão foi colocado sobre o de Pierre. Sua família, que viera de Varsóvia, jogou sobre seu caixão um punhado de terra da Polônia. Em 1936, Irene aceita o cargo de vice-secretária de Estado para a pesquisa científica do governo Léon Blum por 3 meses. Ela afirma que as mulheres podem entrar na política e adquirir o direito de votar. Em 1937, ela se torna professora na Faculdade de Ciências de Frédéric, no Collège de France. Em seu novo laboratório de química nuclear, ele constrói o primeiro acelerador de partículas da Europa. Irene começa a ter problemas de saúde. Mas as experiências continuam. Ela se pergunta por que, quando ela bombardeia o urânio com nêutrons, ela encontra lantânio e bário. Em dezembro de 1938, cientistas alemães e austríacos dão a resposta. Vários nêutrons liberados pela fissão podem provocar outras fissões que vão liberar outros nêutrons e assim sucessivamente. Estas reações em cadeia produzem grandes quantidades de energia. O núcleo do urânio se fragmenta e, sob o efeito do bombardeamento pelos nêutrons, o núcleo apresenta energia demais para continuar estável. Para se liberar deste excesso, parte-se em 2, liberando nêutrons. Ao se dividir, ele se transforma em lantânio e bário. Em abril de 1939, Frédéric Joliot-Curie anuncia a existência de reações em cadeia. Os meios de comunicação se apropriam do caso e já se fala em energia barata e em bomba devastadora. Mas a partir de setembro de 1939, temendo que Adolf Hitler se aposse desta descoberta, Joliot e sua equipe param de publicar. No inverno seguinte, Joliot convence Raoul Dautry, ministro do armamento, a mandar uma missão secreta para Oslo para preceder os alemães na compra de toda a produção de água pesada. Água na qual se substitui o hidrogênio por deutério e que permite controlar as reações em cadeia. A missão tem êxito e a Noruega cede a água pesada para os franceses. Joliot e sua equipe preparam uma experiência que deverá culminar na primeira reação em cadeia. Mas diante do avanço das tropas alemãs, Dautry esconde todo o estoque de urânio no Marrocos. E no dia 18 de junho de 1940, os colegas de Joliot levam em comboio a água pesada para Londres. O princípio dos reatores nucleares é guardado na Academia das Ciências, dentro de um envelope lacrado que só será aberto em 1949. Em 1942, do outro lado do Atlântico, uma equipe americana produz a primeira pilha atômica. Graças ao inédito esforço de guerra, os cientistas americanos vão fabricar a bomba atômica, que ficará pronta em 1945. Joliot, que ficara na França, se une à resistência. Como reação à execução de alguns de seus amigos, ele entra no Partido Comunista. Na liberação, ele é condecorado com a Légion d'Honneur e com a Cruz de Guerra. Depois, torna-se diretor do Centro Nacional de Pesquisa Científica. Já é membro da Academia das Ciências desde 1943. Enfim, ele é nomeado Alto Comissário da Energia Atômica. No dia 15 de dezembro de 1948, às 12 horas e 12 minutos, a primeira pilha atômica francesa chamada Zoé entra em funcionamento. A atmosfera era a mesma de uma sala de parto ao lado do ser amado. É o primeiro passo rumo à produção nuclear na França. A exploração da primeira pilha vai nos permitir preparar os radioelementos artificiais necessários às pesquisas em biologia, química, física, medicina e até às pesquisas industriais. Agora estamos continuando os trabalhos, tendo em vista construir o mais rapidamente possível a segunda pilha de média potência. E posso afirmar que nosso moral está excelente. Em 1950, sob a pressão dos americanos, Frédéric Joliot é afastado de suas funções de alto comissário da energia atômica por pertencer ao Partido Comunista. Estamos em plena Guerra Fria. Frédéric e Irene dedicam os últimos anos de suas vidas ao desenvolvimento de seus laboratórios e à defesa da paz.
Assim como Marie Curie, Irene morre de leucemia em 1956 e Frédéric Joliot em 1958 de uma doença decorrente provavelmente das radiações. Pierre e Marie Curie, Irene e Frédéric Joliot Curie dedicaram suas vidas à ciência, numa atitude de desprendimento. Suas descobertas revelaram a existência de um mundo infinitamente pequeno e atenderam a todas as áreas científicas. O estudo da transmutação dos radioelementos permitiu determinar a idade da Terra em 4,5 bilhões de anos e escrever a história do universo, das estrelas e das galáxias. O infinitamente pequeno abriu-nos a porta do infinitamente grande.